Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e hoje eu tô aqui para uma coisa diferente. A gente já não aguenta mais live, ninguém mais aguenta live. Então eu resolvi fazer um vídeo gravado para que a gente possa colocar pílulas, para que caso você tenha alguma dúvida específica ali, você possa clicar aqui na legenda, vai ter um númerozinho do momento onde acontece a pergunta para você poder ir direto para lá. E qual é o primeiro assunto que a gente vai inaugurar esse novo formato, né, de discussão, de conversa, de convite? A gente vai falar sobre o autoteste de Covid. Ele foi agora aprovado recentemente pela Anvisa. O que que significa? E eu tenho um monte de perguntas aqui. E para responder isso, eu trouxe a minha grande amiga, Ana Flávia. Ana Flávia Pires, que é gerente de produtos da GermSure, que é a empresa que ela coordena, que ela toma conta. Já trabalhei com a Ana Flávia, a gente trabalhou no Ministério da Saúde por um tempo, né, Ana? Foi uma Sim, delícia trabalhar com ela, uma pessoa, de muito fato, bom. não estou elogiando que ela está aqui na minha frente, mas eu faço isso o tempo todo para ela. Uma pessoa fabulosa, extremamente inteligente e vai saber falar para a gente sobre isso. Inclusive, ficou de eu arrumar um teste para poder testar e mostrar aqui nesse Com canal. Porque a certeza, galera super gosta de ver, importante. né? É A isso parada mesmo, vamos te funcionando. mandar. E aí, Ana, eu queria que você contasse aqui pra gente mais alguma coisa que você quiser chamar a atenção antes de eu começar com as perguntas. Sim, é bom, obrigada, João, aqui, seu canal é super importante para a saúde pública, você sabe que eu sou, né, eu trabalho, né, há muitos anos com HIV, e aí agora também estou trabalhando com Covid, e sempre achei seu canal para informação, né, para disseminação de informação muito importante. A gente fez, né, junto o autoteste do HIV na época, você fez, e foi super Hum. importante, né, para a gente mostrar a facilidade que é. E a ideia aqui é essa novamente, vamos desmistificar o uso desse autoteste, porque acaba que as pessoas começam a falar um monte de coisas e vem muita informação, é bom, não é bom, eu faço, eu não faço, o que eu devo fazer, onde eu devo fazer, e quanto mais a gente, né, tiver profissionais com experiência nisso, né? Eu trabalhei 10 anos com testagem rápida no Ministério da Saúde, ampliando o uso dos testes rápidos. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, a gente desmistifica o uso, amplia o diagnóstico, melhora o acesso, né, dá visibilidade para isso que é tão importante, e uma vitória, né, gente, mais do que tudo, ter um autoteste de Covid hoje, para quem pode comprar na farmácia, é só Mas não mais uma fala ainda porta de não. entrada. Não vai quebrar minhas Não dá perguntas, não, spoiler. mulher. Não vai dar Beleza. spoiler. Bora, Eu vou, bora começar. eu vou te fazer perguntas específicas, tá bom? Você pode ficar à vontade para responder da maneira como você achar que vai ficar mais fácil para que todo mundo entenda, tá bom, Ana Uhum. Flávia? Um diferencial desse canal aqui é que a gente fala de maneira simples para que todas as pessoas consigam entender, tá bom? Então, evita termos técnicos demais, porque senão as pessoas não vão entender nada, tá A bom? ideia é Mas essa. vamos lá, eu vou para a primeira pergunta, tá? É o seguinte, Bora eu fiz lá. aqui uma listinha aqui com um monte de perguntas. O que é o autoteste de Covid? Uhum. O autoteste, né, quando a gente fala de autoteste, é a possibilidade de você mesmo se testar no ambiente que você quiser, por exemplo, na sua casa. Então, hoje, você pode procurar um laboratório para fazer um diagnóstico de Covid. Este laboratório, ele te oferece diferentes metodologias de testagem, né, de diagnóstico, como, por exemplo, o RT-PCR, ou mesmo o teste rápido imunocromatográfico, por exemplo. O autoteste que vai, né, que está disponível é um teste rápido imunocromatográfico. Então, a metodologia dele é a mesma metodologia de um teste que está na farmácia, que está no laboratório, que é a testagem rápida pela metodologia de imunocromatografia, que é a mesma que a gente usa para o HIV. Quando Mesma você fala a tecnologia. mesma que está na farmácia, você quer dizer aquele mesmo que a gente vai lá na farmácia e paga por um profissional fazendo no nariz da gente, é isso? Exatamente. E eu até trouxe aqui para vocês verem, tá? Isso daqui. Então, o que é igual? Isso daqui é a mesma coisa do que vai estar lá no autoteste. Os mesmos insumos. O cassete para você colocar, né, o tampão, o swab nasal e o tampão para você eluir. Isso daqui, agora o que vai mudar é a apresentação dele, tá? Como um autoteste. Que é um pouco isso que você falou logo no início. Aqui a gente não pode falar, não vamos falar termos técnicos. Quando a gente fala de autoteste, a gente muda a instrução de uso desse produto. Né? Ele deixa de ter termos técnicos e passa a ter termos para que as pessoas leigas entendam como realizar.
Então, como é que eu vou falar? Insira o suave no nariz. Coloque, introduza, Então, a gente precisa ter um linguajar, né, e palavras ali, o nosso português nos trai muito, às vezes, que as pessoas entendam. Então, o autoteste de Covid, nada mais é do que um teste rápido de metodologia imunocromatográfica, que é o mesmo que você tem na farmácia, que você tem nos laboratórios, só que agora, na apresentação, autoteste. Ele é um teste super seguro, né, Flávia? Ele é Um um teste super seguro, assim, tipo, as pessoas podem confiar no resultado dele, como a gente já confia. Ah, esse é o cassete, né, que Esse é você o falou. cassete. É Esse é o aquele cassete que eu cartuchinho, falei. pessoal, onde a gente coloca, olha ali, ó, tá vendo? A gente pega aquele suave, que é aquele tipo um cotonete grande, né? Aquele cotonete, Isso. coloca lá na mucosa. Para que a gente faz isso, Ana? Por que a gente coloca ele lá na mucosa do nariz e da garganta? Esse daqui é o nasal, né? Então, esse é um vírus respiratório, e a Ômicron, principalmente, a gente está vendo que é uma variante que está ficando muito mais aqui na nossa parte respiratória superior. Então, hoje, a gente já vai fazer, eu vou fazer até de lado aqui, se você está dando para ver bem, a gente já vai fazer ele aqui assim, ó. Ah, mais na ponta, não precisa ir lá no fundo. Mas não Você vou não falar ainda do vai. fundo, porque eu tenho uma perguntinha aí sobre isso. Tá. E aí tá aqui, ó. Então, assim, ó, fiz a minha coleta, e aí vai colocar depois aqui no tampão. Que A gente tem um faz daqui a pouco. líquidozinho que vai misturar com essa Isso. coisa que veio do nariz, com essa secreção que veio do nariz, que pode ou não ter anticorpos, né, com vírus, O essas antígeno, coisas. aqui o O antígeno. antígeno. Ah, o próprio Aqui a gente antígeno. está procurando o antígeno. O que é o antígeno? O antígeno é um pedaço da proteína do vírus. Isso que a gente chama de antígeno, né? Quando a gente procura o anticorpo, a gente está procurando uma coisa que o nosso organismo produziu em resposta à infecção. Aqui a gente está pegando uma proteína do próprio vírus. E aí, por que é tão bom esse teste? Porque se você está produzindo uma proteína viral, significa que o vírus está replicando. Exatamente. Então, se o teste deu positivo, este tipo de teste dá positivo, o que a gente fala? Você está infeccioso e você pode infectar outras pessoas. Então, ele é um indicativo mesmo da infecção presente naquele momento, de uma replicação viral. Entendi. Aí você pega aquele negocinho, coloca dentro, você pega o Posso suave, colocar né, o aqui? cotonetezinho, coloca ele Isso. dentro. Ó, aí você vai abrir essa rosquinha aqui. Isso tudo a usabilidade nos ajuda. Por isso que o autoteste é diferente do teste rápido. Como é que eu vou explicar para as pessoas? Desenrosque a tampa roxa. Coloque o suave que você colocou no nariz dentro. Gire um Mistura, para pouquinho, misturar. mistura, retira. Tampa. Agora retire a tampa de cima, ó. Retire a tampa de cima. Tá vendo? Agora a tampa roxa fica. Sim, e vira um pingador. Vira um pingador, exatamente. Vira um gotejador, exatamente. E deixa eu só te fazer uma pergunta. O teste feito na farmácia já. E aí você pinga essas gotinhas com esse líquidozinho Posso dentro ver? do cartuchinho, né? Dentro desse primeiro botãozinho, dessa primeira bolinha aqui, ó. Buraquinho Sim. aqui, ó. Pinga aqui. Imagina se você faz e dá positivo, Ana. Que Olha, bosta, eu né? vou contar essa experiência depois, que eu dei positiva 15 dias atrás. E aí eu vou contar a minha experiência para vocês com a Ômicron. Tá bom. E aí você vai e espera o tempo de leitura que vai ver, ele vai Espera o tempo mostrar de ali se leitura. tem a listazinha. Ele também tem duas listas, igual no Duas teste de listas. HIV. Uma lista teste e Exatamente. uma lista controle, é isso? Exato, exatamente. A A mesma lista coisa. controle é a lista que mostra que está funcionando e a lista teste é se é reagente ou não reagente, né? Positivo ou não positivo. Que legal, Ana. Agora, deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. O que foi aprovado pela Anvisa e por que demorou tanto tempo para chegar no Brasil? Eu estive nos Estados Unidos em novembro e lá galera pedia de graça, assim, você pedia de graça. Não era bem de graça, né? Porque nos Estados Unidos nada é de graça. Você tinha que ter um documento de identidade do país para pedir o trem. Mas, enfim, você podia pedir, eu podia pedir, inclusive, comprar. Era bem, bem barato para eles lá, para comprar e chegava. A minha prima, inclusive, tem vários, comprou vários kits para casa dela. Por que demorou tanto para a Anvisa aprovar isso aqui no Brasil? Tá. Então, a gente tem uma legislação, uma RDC da Anvisa, que ela indica que doenças de notificação compulsória, você não pode ter um autoteste,
a não Compulsório é ser obrigatório, né? obrigatório, exatamente. Como é o Covid, como é o HIV, por exemplo. Então, se você tem uma doença de notificação obrigatória, uma empresa não pode chegar no Brasil e simplesmente vender esse produto, registrar esse produto para vender. Você precisa ter uma política pública e uma indicação do Ministério da Saúde de como que isso vai ser usado e como que isso vai acontecer, né? E aí vou dar o exemplo um pouco do HIV, que foi um trabalho que eu participei, e que a gente foi lá na Anvisa, explicou, mostrou que não tinha problema, mostrou que a gente dá acesso, né, que a gente não vai estar perdendo pessoas, a gente vai estar ganhando pessoas. E olha como que é legal, João, você vai lá, propõe essa política pública, e no momento da pandemia, a gente vê como que essa política foi importante. Eu vi dados do Ministério da Saúde mostrando que o fato do Brasil estar tendo autotestagem de HIV permitiu com que as pessoas, mesmo na quarentena, pudessem ir no serviço de saúde buscar esse teste, e as pessoas que precisam se testar, né, gente? A gente tem que falar sobre isso. Que as pessoas que estão ali, que precisam se testar, elas continuaram podendo se testar, mesmo com o serviço de saúde trabalhando menos, mesmo com a quarentena. Então, como que uma política pública bem implementada, ela faz sentido, e ela fez sentido para o Brasil, e ela foi importante. Então, com base nessa RDC da Anvisa, de não haver essa possibilidade de você, uma empresa simplesmente chegar aqui e falar, oi, eu tenho um teste rápido e agora eu quero que ele seja comercializado como autoteste, porque, como eu disse, como é o mesmo produto, mas ele tem uma apresentação diferente, então a empresa precisa colocar ele numa caixa unitária, precisa colocar ele com uma linguagem para o leigo, então ela tem uma apresentação que a empresa tem que mudar. A Anvisa não permitia isso. Então foi preciso um trabalho do Ministério da Saúde, de entender, né, da necessidade desse autoteste e para aí sim apresentar para a Anvisa uma política e ampliar essa possibilidade dessa autotestagem a partir de agora. Uma vitória. Eu sou uma pessoa que levanto a bandeira da testagem rápida, do autoteste, que é acesso, gente. É sobre isso que a gente tem que falar, né? Mais possibilidades, né, João? Que ainda é o maior problema que a gente tem, né? Desde o início da pandemia, eu lembro que a gente está num grupo de amigos, né? Que trabalham com isso, e lá no início da pandemia eu falei sobre isso, sobre o autoteste, sobre a subnotificação e a importância que tem. Por isso é que, como a notificação é obrigatória, porque a Covid a gente precisa saber como ela está, por isso é que a restrição é maior, por isso é que é mais complicado, né, Ana? E esse trabalho inicial de solicitar à Anvisa a aprovação desse tipo de teste, ele cabe ao Ministério da Saúde, que tem que demonstrar o interesse público, né? O interesse público nessa estratégia. E aí, então, vem aí depois, foi aprovado, né? Mas agora, o que falta para isso entrar, assim, começar a ser vendido na farmácia? Já pode? As empresas já vêm agora e já começam a vender esse produto, o autoteste de Covid lá na farmácia? Então, a Anvisa publicou a RDC 595, foram super rápidos, assim, a reunião foi sexta-feira de manhã, em que isso foi definido, à tarde a RDC já estava publicada, com o que uma empresa precisa apresentar para a Anvisa, né, de documentações, para poder a Anvisa avaliar, e aí sim esse teste ser implementado. E é importante dizer aqui também, João, que eu já dei consultoria para outros países que não tem um órgão legislador, e fica tudo muito perdido. E aqui, às vezes, tem gente que fala, mas a Anvisa e isso, e demora. A Anvisa tem sido super rápida, sabe, nas aprovações das coisas de Covid, tem analisado todas as documentações num tempo, assim, que realmente nos dá orgulho de falar sobre essa instituição hoje. Não só hoje, ainda bem que ela sempre existiu, mas hoje posso dizer, assim, por estar muito próximo a essa coisa do Covid. Então, a Anvisa precisa analisar alguns documentos, a usabilidade é um Às vezes, deles. milhares de folhas de cada documento. Exatamente. Então, a Anvisa, né, vai analisar isso, e a gente espera que em torno de 15 dias, mais ou menos, as empresas já estavam com muita coisa pronta, sabe? Então, assim, empresas multinacionais que já vendem um produto lá fora, que já têm uma usabilidade sobre isso, vão poder trazer essas informações e apresentar para a Anvisa. Então, muita gente já tinha muita coisa pronta para isso ser rápido. E aí, então, quer dizer que a Anvisa aprovou, demonstrou o governo solicitou para a Anvisa percebeu que, de fato, existe um interesse público, que existe, além disso, existe também uma segurança nesse produto e que não está solto. Tipo assim, tanto que eu lembro que um dos entraves é porque o governo não tinha apresentado uma maneira de notificar isso. Tipo, como que as pessoas vão falar para o governo que
que deu positivo, né? Uhum. Então, agora, as farmacêuticas entram, então, no Brasil, dentro da Anvisa, é isso? As farmacêuticas pedem para a Anvisa a aprovação do produto específico delas. Do produto específico delas. Então, por exemplo, se esse teste que eu tenho aqui, por exemplo, é de uma empresa que me mandou para eu avaliar e até entender, esse teste está fácil para ser um autoteste mesmo, é isso aqui mesmo, que é o mesmo teste que é vendido na caixa grande de 25 testes que vai para a farmácia. Então, sim, esse teste está ótimo, o que a gente precisa mudar mesmo é a bula e o modelo de apresentação dele para ele ser unitário, ninguém vai comprar 25 testes, né? Eu vou comprar 3 no máximo, né? Assim, é isso, a gente está pensando em coisas de família e tal, até 3 testes, mas 25 fica muito caro, por isso que tem essa mudança de apresentação. Então, agora as empresas produtoras dos testes apresentam essa documentação para a Anvisa. E você tocou num ponto importante, que é com relação à vigilância. Eu sou uma pessoa que eu faço mesmo uma advocacy com relação a isso, para a gente entender o que é vigilância e o que é assistência em saúde. E aí nós que trabalhamos na Secretaria de Vigilância em Saúde e também tem no Ministério a Secretaria de Atenção à Saúde. Quando a gente fala de atenção à saúde, a gente fala do autocuidado, é quando a gente fala do autoteste, né? É quando a gente fala do diagnóstico. Quando a gente fala da vigilância, a gente fala de vigiar, de ir atrás. Então, quais são as ferramentas da vigilância em saúde? A vigilância, ela precisa ter as ferramentas dela para vigiar, para estar até à frente, né? Como que eu sei que, por exemplo, no Brasil, a gente está tendo esse trabalho nas universidades de monitoramento de Covid nas redes de esgoto. Ele é super importante, porque você não precisa sair testando todo mundo, você pega amostras de água, de esgoto, e vai monitorando a carga viral. E quando essa carga viral vai subindo, é um alerta. Opa! Essa região está tendo um aumento. Essa região está tendo. Isso é vigilância em saúde. Autoteste é um teste para assistência em saúde. É para eu saber que eu tenho e eu me cuidar, e eu procurar um serviço de saúde, e eu não contaminar o meu filho. Eu tenho um filho de 1 ano e meio, de 2 anos e meio. Eu não quero que ele tenha Covid. Eu me testei o quanto antes para proteger o meu filho. Ele não foi vacinado, ele não pode ser vacinado ainda. Então, é claro que se eu fiz lá um autoteste e tem a possibilidade de eu notificar isso no aplicativo, legal. Mas a vigilância não pode ficar baseada no autoteste, sabe? Não pode ser só isso. A vigilância ela é muito mais do que isso. A vigilância está à frente, ela faz mais do que isso. E uma coisa também importante é que o autoteste e a assistência, ele é de pessoas que vão ao serviço de saúde, né? Então, se essa pessoa não vai ao serviço de saúde, eu não vigio, eu não sei que essa doença existe, então a gente precisa desvincular um pouco isso. Claro que é mais uma ferramenta de vigilância, mas é mais uma. Não é assim, se não tem como, então não pode existir. Não pode ter. Exato. Não, né? E é isso que a gente conseguiu mostrar. Falou, veja, a vigilância não pode ser baseada só nisso, né? É muito mais coisa que a vigilância. Eu falei exatamente a mesma coisa. Quando surgiu isso e a discussão estava, mas por que estão preocupados com... Eu acho até que a gente falou sobre discutir isso no grupo, né? Que eu falei, gente, mas as pessoas estão preocupadas em fazer vigilância, sendo que, na verdade, a pessoa precisa saber se está com... Exato. Igual aqui em casa a gente teve um problema de Covid, a minha mãe foi diagnosticada com Covid, meu sobrinho provavelmente teve, e todo mundo em contato aqui com ela. Na verdade, nós todos ficamos isolados, porque nós estamos todos muito juntos. Mas, assim, meu namorado que tinha estado comigo dias antes, assim, um dia antes da minha mãe ser diagnosticada, a gente não teve como saber, porque ele foi no serviço várias vezes, tudo super lotado, e ele ficou aquela coisa, tipo, e agora? Eu tô ou não tô infectado, né? Então, isso é realmente muito complicado. Que bom ouvir você falar isso, porque, de fato, eu concordo 100%, eu acho que é isso. O que a gente tá falando, a mesma coisa do de HIV, apesar de entender que o de HIV tem a questão problemática do tratamento ser de longo prazo, mas o fato de a pessoa saber, ela assume um comportamento diferenciado. Existem pessoas que são complexas, mas, enfim, eu tenho que pensar pela maioria. Não podemos pensar na exceção. Exatamente. Na exceção, eu tenho que pensar pela regra. Exatamente, eu tenho que pensar pela regra. E, Ana, você já falou isso aqui en passant, assim, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Eu queria saber o seguinte, esse teste, você já falou algumas vezes assim, esse teste é o mesmo... O que deu? Linha do teste. Negativo, ou seja, eu já tinha feito ele semana passada, tá? Como ele é
um indicativo de infecção, como eu falei, né, ele indica se você naquele momento está produzindo um antígeno viral, então você está produzindo realmente vírus, ele me diz que eu não estou mais produzindo vírus. E às vezes aí as pessoas até falam, às vezes, né, você vai perguntar isso do RT-PCR, enfim, tem diferenças, mas este teste me diz se eu estou produzindo vírus naquele momento, e eu não estou mais. Pronto, é isso que é importante. Então deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Qual é o prazo de janela imunológica? Porque a gente tem muito isso no HIV, com certeza muita gente que está aqui no canal, ela já cansou de ouvir janela imunológica para HIV, dos testes que a gente tem. Lá no HIV é outro prazo, é outro teste. Esse teste que a gente faz, o teste de Covid, o autoteste de Covid, qual que é a janela imunológica dele e qual é a comparação com o RT-PCR? Tá, então aqui, o que a gente vai precisar entender? Eu tenho dito uma coisa que é o seguinte, nós estamos sempre em janela agora, né? Estamos numa pandemia, não dá para eu dizer que há 5 dias atrás, ou que ontem, ou que dia que eu encontrei com positivo. Não sei. Eu não sei, porque né, a efetividade está muito alta. Então, assim, não dá para a gente dizer exatamente o dia que eu encontrei com uma pessoa positiva. Mas se você encontrou e essa pessoa te ligou, né, seu amigo te ligou, você, olha, testei positivo. Você vai ter que esperar aí em torno de uns 5 dias para poder fazer o teste, ou pelo menos uns 3 dias de sintoma, por exemplo. E aí eu vou dar o meu exemplo. Terça-feira, eu tive uma febre, assim do nada, uma febrinha. Eu falei, nossa, febre. Sábado eu tinha saído, tinha ido num bar, então, ou seja, encontrei com algumas pessoas. E aí, né, que eu não estava encontrando tanto, então já saí um pouco do meu meio ali, só de casa. Então, sábado eu encontrei com umas pessoas. Terça-feira, febre. Fui e fiz o teste. Eu tinha um teste na minha casa, fui e fiz o teste. Na terça-feira, negativo. Falei, bom, negativo, tudo bem. Foi sábado, hoje é terça, vamos ver. A febre passou, na quarta-feira eu estava me sentindo bem, não estava me sentindo assim com febre, com nada. Na quinta-feira minha garganta fechou. Fechou. Falei, epa, se eu achei que eu estava melhorando, eu não estou melhorando. E aí na sexta-feira eu fiquei me sentindo com um pouco de mal-estar. Falei, agora eu vou fazer o teste novamente. Por quê? Eu tive uma febre na terça, apesar de eu ter feito um teste que ele deu negativo, eu tive sinais e sintomas, logo eu vou repetir. Eu repeti o teste, ele deu positivo. Então, eu consegui pegar a minha infecção logo no início, porque eu fiz num dia que eu me senti mal, deu negativo, mas eu fiquei atenta, quando foi depois eu repeti de novo. Pronto, peguei. Então, a janela ela vai ser em torno disso daí, em torno de uns 5 dias mais ou menos, e vai ter isso nas bulas dos produtos, falando claramente. Alguns vão dizer 3 dias, 4 dias, 5 dias, mas é por aí. Mas o importante é a gente estar atento a isso. Me testei hoje, deu negativo. Legal, você não está ali liberando o vírus, é isso que é importante. Manteve o seu sintoma, teste-se novamente. É isso que a gente está falando, é por isso que é tão importante testar, por isso que é tão importante ter várias frentes de testagem, porque as pessoas, né, imagina, eu fui lá, fiquei na fila 1h30, igual amigos meus ficaram, para se testar. Sei todo dia ficar numa fila de 1h30, não vai acontecer, né, gente? Não tem como eu fazer isso. Eles nem fazem o teste na gente. Gente, tá muito difícil fazer o teste. Tá muito e difícil. Aí você perguntou da diferença para o RT-PCR, tá? O RT-PCR, essa técnica, ela pesquisa o RNA do vírus, aquela coisa que está lá dentro mesmo do vírus, o RNA viral. O teste rápido imunocromatográfico, ele pesquisa aqui uma proteína do vírus. Então, os vírus, para eles se reproduzirem, eles entram numa célula, né? Eles vão replicar o seu DNA, o seu RNA, e vão produzir proteínas virais para que isso aconteça. No RT-PCR, como você pesquisa o RNA, o vírus, ele produz muita coisa, muitas cópias dele. Alguns vírus, eles não vão para frente, digamos assim, tá? Por causa das mutações, né? Portanto, é que a gente fala, como é que surgem essas variantes? As mutações que o vírus vai fazendo. Algumas não vão para frente, algumas vão. Mas aquele RNA vai ficando ali no seu organismo. Então, quando você faz um RT-PCR, ele tem, muitas vezes, você consegue diagnosticar um dia antes, às vezes, de um teste rápido de antígeno, porque ele já produziu o RNA e já tem essa sensibilidade.
Mas depois também você pode fazer um RT-PCR e manter ele positivo por um tempo, porque o RNA está ali daquele vírus, por uma partícula viral até que não é infecciosa, mas não tem uma proteína viral, ou seja, você não está com a infecção realmente acontecendo, com aquele vírus viável. Por isso que a gente fala tanto da importância desse teste, que por ele pesquisar um antígeno, se o vírus está produzindo antígeno, ele está se replicando e ele realmente está infectando novas pessoas, pode infectar novas pessoas. O RT-PCR tem pessoas que ficam mais tempo dando positivo ali com RNA, por ser muito sensível, e a gente já sabe que ela não vai infectar novas pessoas. E isso é importante, assim, e Joãozinho, você vai concordar comigo. Saúde pública não é uma coisa estática, né? É uma coisa dinâmica. A gente está aprendendo com ela. Então, hoje a gente pode dizer que a gente aprendeu que se o teste de antígeno deu negativo, essa pessoa não está contaminando outras pessoas. Se o RT-PCR deu lá um resultado, um CT, que a gente chama, depois de 30, 35, que pode até ser positivo, mas é um positivo muito baixo. Essa pessoa não vai infectar outras pessoas. Por isso que a gente fala tanto da importância de ter o teste rápido, que ele é sim confiável. Se você fez, ele deu negativo com qualquer teste, e você teve sinais e sintomas, você vai ter que repetir para tudo na vida, para um teste de dentro do laboratório, para qualquer super teste que exista. Né? É uma questão aqui da metodologia e de um tempo dessa replicação acontecer. Então, é um teste extremamente confiável. E aí, agora sim, já que é um teste incrível, que a gente está falando aqui que é super difícil da gente conseguir, às vezes tem sido muito difícil da gente fazer pelo SUS, né? Enfim, infelizmente, né, Ana Flávia, que a gente está sempre aqui defendendo o SUS, eu queria saber o seguinte: esse autoteste que foi aprovado agora pela Anvisa, que os laboratórios vão colocar, existe alguma previsão do governo de disponibilizar esse autoteste pelo Sistema Único de Saúde? Uhum. Hoje não existe, o Ministério não deu essa previsibilidade no Plano Nacional de Expansão da Testagem, tá? Falou da importância, falou que, né, que apoiam, que realmente as pessoas devem se autotestar, enfim, né, quem precisar, quem tiver disponibilidade de comprar esse produto, que sim. Mas a Anvisa, ela deixou bem claro na nota dela que se municípios quiserem adquirir para distribuir, eles podem. Então, isso é bem legal também, né? Os serviços de saúde, se acontecer essa aquisição, esses serviços de saúde vão poder sim fornecer, como o Ministério da Saúde, obviamente, num futuro, entendendo a importância dessa política pública. E aí, falando um pouco da população, né? Quando a gente fala de pessoas com HIV, pessoas que às vezes se sentem estigmatizadas em procurar um serviço de saúde, esse estigma ele permanece com o Covid. Estou trabalhando com a Barong, com o pessoal da USP, e a gente está fazendo um projeto exatamente sobre isso, que a gente vai mostrar e que a gente vai dar nesse projeto autoteste de Covid para pessoas que forem se testar lá e que der positivo, ela vai poder levar um autoteste de Covid para o seu parceiro testar, ou duas pessoas, assim, para a gente mostrar que essa população, se não ganhasse esse autoteste ali desse projeto, não se testaria. Então, a gente vai conseguir trazer uma resposta e ajudar o sistema público a incorporar essa tecnologia, que a gente também sabe, né, João, que, assim, é muita coisa que o SUS tem que cuidar, é tudo, e você precisa comprovar, muitas vezes, que essa política faz sentido. E a pesquisa, a ciência, está aqui para ajudar o Ministério nisso. E a gente entendendo que, se não tem essa resposta ainda, nós, como pesquisadores, vamos dar essa resposta e vamos ajudar o governo a ver a importância de se incorporar o autoteste como uma política em que ele adquire realmente e a população que não tem condições de comprar possa pegar no serviço de saúde. É igual o de HIV, né? O de HIV ele já veio com essa política, era outros tempos também, né, Ana Flávia? Outros interesses políticos, outros interesses sociais. Então, assim, no tempo eu me lembro muito bem que quando a gente participou dessa implantação do autoteste de HIV no Brasil, era um interesse de que, na verdade, o maior interesse era o interesse de saúde pública, na ideia de serviço público mesmo, né? De distribuição na rede pública de saúde. Né? Então, isso já veio, inclusive esses estudos que você falou, que esses acompanhamentos aí com o Barong, isso levanta dados para suprir, mas assim, a gente infelizmente não consegue, não existe informação e ciência suficiente para quem nega a própria ciência, né? Então, por isso que a gente precisa gerar uma bagagem absurda de informação
para que a gente possa ter mais poder nas mãos, para convencer quem quer que seja, para pressionar os governos, enfim. Quando não tem interesse político, as coisas realmente ficam bem mais difíceis, né? E é importante também a gente falar que o SUS, ele é feito de todos, inclusive de nós, né? A gente não pode se esquecer que nós fazemos parte dessa política do SUS, né? E as empresas também fazem parte disso. E no Covid, as empresas, elas foram bem à frente, proporcionaram que as pessoas se testassem, né? Tem muita empresa fazendo teste nos seus funcionários, porque essas pessoas continuem podendo ir para o trabalho, enfim, com alguma segurança, e não levando o vírus para casa, digamos assim. Então, é importante também que o sistema público, mas também o sistema privado, tenha esse olhar e cuide, né, das pessoas, né? A gente precisa de ter esse cuidado, todo mundo precisa se cuidar, né? E as empresas que têm uma condição financeira melhor, que possam propiciar isso, esse cuidado, é importante também. Né? É porque você sabe uma coisa... Desculpa, Ana. Pode falar. É porque você sabe uma coisa que eu acho que é assim, as pessoas às vezes se esquecem, elas comem mosca, assim, elas não percebem que o investimento em saúde não é um gasto. Quando a gente investe em saúde, a gente tem dinheiro para investir em saúde, a gente tem que investir porque a gente trabalha na prevenção e não na resposta ao problema em si, entendeu? Porque olha só, você imagina que uma pessoa leva o teste de uma grande empresa, leva o teste e faz o teste ali de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias em casa. Diagnosticando a Covid no início da infecção, você evita que essa pessoa chegue com uma quantidade, uma carga viral muito alta dentro do trabalho, pegue em todo mundo e todo mundo tenha que ser afastado. Então aí a empresa para. Às vezes é um dinheiro que você tira semanalmente para poder fazer esse investimento, mas isso é investimento, isso acontece no SUS também. Investir em autoteste no serviço de saúde público é algo extremamente positivo para todo mundo, porque a gente vai se cuidar mais, a gente vai reduzir menos o impacto na economia, porque assim, essa ideia de que essa falsa dicotomia que criaram, né, entre economia e saúde, isso não existe. Isso não existe. Na verdade, isso não existe, sabe? Isso é uma coisa que foi criada por quem não entende nada, nem de economia, nem de saúde. Então, não assim, existe. A gente tem que cuidar das duas coisas juntas, mas a prioridade no momento é entender que em saúde é investimento, não é gasto, né? Não é custo. Né? Eu acho que eu até comentei isso com você na época, quando eu comecei a trabalhar na Gemixura 1 ano atrás, eu vi muito, porque assim, eu tenho muito essa pegada da testagem como prevenção. Por quê? Se você se testa, você se diagnostica antes. Se tem tratamento, você começa a se tratar logo. Se não tem tratamento, você já sabe, o médico já vai pensar ali em formas paliativas do que deve ser feito. Você não vai infectar outras pessoas, você vai quebrar essa barreira de transmissão. Então, a testagem como prevenção. É disso que a gente fala. Quando você fala de testar para prevenir, você fala que você vai gastar um dinheiro agora para você não gastar no futuro. Exatamente. E aí, como que você mostra isso? Fala, mas será que eu vou ter que gastar esse dinheiro no futuro? Gente, os dados mostram que sim, que se as pessoas não se testarem, elas vão se infectar e no futuro elas vão se hospitalizar e no futuro vai acontecer isso. E muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não tenho como gastar esse dinheiro agora, eu não posso investir nisso agora. E o que a gente tem mostrado cada vez mais vamos prevenir. E aí podemos falar de outras doenças crônicas, diabetes, hipertensão. Quanto mais você previne, menos você hospitaliza as pessoas, mais barato fica para o sistema e melhor essa pessoa vive, né? Que é isso que a gente tem que focar, na pessoa, né? Essa pessoa vai viver melhor. Exatamente. Aí eu queria fazer agora uma pergunta, até que você falou, você estava enfiando o negócio lá no nariz, o suave no nariz, e eu falei, calma, que eu tenho uma pergunta. Você já me respondeu, mas eu queria fazer essa pergunta aqui para todo mundo. Para fazer o teste, eu me lembro de fazer o teste algumas vezes, que eu fiz umas 15, 16 vezes nesse longo dessa pandemia. Foi porque eu adoeci, foi porque eu viajei. Nunca tive Covid até hoje diagnosticado, já estou com 3 vacinas. Nunca tive, gata, acredita? Mas também paranoico, né? Eu sou paranoico. Eu fico em casa, eu fico puto quando chega alguém aqui em casa. Eu já fico bravo, eu não gosto de gente... Não vem na minha casa! Não vem na minha casa! Não vou e já aviso também, sabe? Assim, ó, gente, ó, não, e amigos meus, assim, inclusive amigos nossos em comum, que eu não vou falar o nome aqui para não expor, mas amigos nossos em comum falou assim: tô aqui em Goiânia, vou te visitar. Eu falei assim, mas peraí, calma aí, como é que tá a sua vida, amor? O que você tá fazendo na sua vida? Ai, Neto, vou ser bem sincero, eu tenho saído, eu tenho passado. Eu falei, então você não vem, não?
Fica quieta aí. Juro por Deus que eu fiz isso. Eu falei, não, vai ficar Concordo. quietinho aí. É isso Enfim, mesmo. eu tô quieto, não existia vacina na época, enfim, né? Sim. Mas aí você estava fazendo o teste lá, né? E eu fiquei curioso. Você já falou que agora não é mais necessário enfiar lá no Isso, cérebro o exatamente. cotonete. Eu vou chamar de cotonete, cotonete é marca, tá, Cotonete, gente? cotonete, mas Mas agora você coloca ali aonde você consegue aqui, atingir ó. ali, e ele é Funciona. macio, né, Ana Você Flávia? vem aqui até na hora que ele começar a incomodar, tá bom. Sabe? Assim, aqui Aí dá assim, ó. uma enroscadinha nele para ele Dá uma pegar o máximo enroscadinha possível de nele. coisinha Isso. lá. Faz do outro lado também, faz dos dois lados, nas duas narinas, pá, bota no tampão e foi. Esse a gente não precisa enfiar na garganta também, não, né? Ficaria meio Não, nojento, né? não, Porque eu me não, isso lembro que não é uma vez eu não. fiz agora por último, ele colocou na garganta primeiro, e o mesmo suavezinho colocou no nariz, aí foi confortável. Não, esse aqui só a gente. E isso que a gente está vendo da Ômicron também, como ela está ficando muito nas vias aéreas Nossa, eu sei. superiores, a gente está. Por isso que ela, né, passa tanto, enfim, como não desce, né? Então fica aqui, aí você dissemina mais esse vírus. Então é o suficiente. Entendi. Deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. Aí vamos supor lá, né? Vamos supor lá que o autoteste já está disponível, que eu já tive acesso a esse autoteste, consegui lá da minha empresa, ou enfim, consegui que a prefeitura comprasse. E Consegui que aí a prefeitura comprasse, a né? prefeitura Vamos fazer essa comprasse, muito incrível. A hipótese, gente né? tem que fazer isso, já que falta interesse de uma parte, a gente tem que conseguir o que Vamos tem fazer. interesse, né, não? Exato, é Aí o que isso. acontece? Consegui lá pegar o autoteste e eu vou fazer ele. Terminei de fazer, vi ali e deu reagente ou não reagente. Vamos supor que tenha dado reagente positivo. Beleza. Uhum. Eu posso pegar esse autoteste e jogar no lixo da minha casa normalmente, assim? Pode jogar no lixo da sua casa normalmente. Esse tampãozinho que tem aqui dentro, ele inativa o vírus, tá? Então, isso aqui não é um negócio de um laboratório que tem que ir com uma luva e não sei o quê, porque senão você vai contaminar o laboratório todo com o que está aqui dentro. Não, não tem isso. Não tem isso. Então, você imagina só, né? Se você já está na sua casa e se você deu positivo, a sua casa já está toda contaminada, né? Vamos começar daí, né? Contaminada a sua casa já está, É né? verdade. Então, se você jogar isso aqui fora no seu lixo comum, não tem problema, porque esse vírus aqui ele tá inativado, tá bom? Não tem E problema nenhum. também existem alguns estudos que dizem eu jogar no lixo não vai infectar o moço que está coletando o Não lixo, vai né? Porque, na infectar, não verdade, vai existem infectar alguns ninguém. estudos que já dizem que não é assim também que Não é funciona, assim, né? exato. Tá A no ar gente mesmo, a gente é respira no e ar, na sai, gotícula. pega nas gotículas da saliva que sai, é por aqui mesmo. Então não tem problema nenhum, se é lixo comum, vai lá, joga fora. É claro que assim, nossa, mas... E às vezes uma pessoa que está vendo aqui, um profissional de saúde, fala: ah, mas por que no laboratório tem que ser no lixo tal? Porque aí, gente, a gente está É falando de outra muito coisa, gente. lixo, né? É. Estamos falando de um lugar que faz 10 mil testes por dia. Como é que você vai fazer, como é que você vai lidar com esse lixo todo, né? Então, não, aqui a gente está falando de muito menos, não tem nem comparação, né? Então, por segurança biológica, não tem risco biológico isso daqui. Entendi. Então, é um lixo comum mesmo, normal. Bacana de Comum. saber. Deixa eu te fazer aqui outra pergunta. Aí vamos supor que eu fui lá e deu reagente, deu positivo. O que eu faço nesse caso? Porque além dos cuidados básicos que a gente já sabe que a gente tem que ter, né? Além Sim. não, me fala, inclusive, vamos repetir. Falo. Cuidados Vamos repetir, é básicos. sempre O bom, que é eu sempre faço? bom. Existe algum lugar que eu tenho que ligar? Como é que funciona isso? O que eu Tá. faço? Então, assim, aí eu vou começar por partes de pessoas, tá? Se você comprou esse autoteste e você, por exemplo, tem um plano de saúde, você pode fazer uma teleconsulta, né? Ligar lá, fazer uma teleconsulta, falar para o seu médico que você fez esse teste, que ele deu positivo, que ele deu reagente. Se você trabalha, muito provavelmente o médico vai pedir para você repetir o teste numa farmácia ou num laboratório para ter o laudo, para aí sim você poder ficar afastado do seu trabalho, porque lembre-se, autoteste não dá laudo, pelo menos não por enquanto, né? Então você vai ter que fazer isso. Se você não tem um plano de saúde, você deve procurar um serviço de saúde próximo da sua casa, uma unidade básica de saúde, dizer que você fez o teste e que você precisa, né? O que você está sentindo, se você vai repetir, se você precisa de um atestado, porque você tem que, né, ficar em casa a partir de agora para proteger as pessoas. E fazer o seu auto-isolamento, que é super importante, né? Como eu disse, eu fiz o meu teste, deu positivo, tenho um filho de 2 anos e meio, eu falei, pelo amor de Deus, vai para casa da vovó, vai para casa da titia, vai ter que ficar em outro lugar, vai ter que ficar com o papai, não vai poder ficar aqui em casa comigo, porque eu não quero que meu filho se contamine de jeito nenhum. Então, a gente se auto-isolar para proteger também as outras pessoas que, né, para que elas não se contaminem. Porque eu posso lidar muito bem com essa infecção, mas outras pessoas não.
A minha mãe, por exemplo, teve descompensou a glicose dela. Foi a tipo 300. Então, assim, ficou atenta com aquilo, e a gente acompanhando, monitorando, não come carboidrato, não come isso. Então, eu posso me lidar de uma forma com essa infecção e outras pessoas de outra forma, por isso que tem tanta gente hospitalizando, principalmente as não vacinadas, né, querido? As não vacinadas estão bombando nos hospitais, né, infelizmente. Agora começou a pandemia dos não vacinados, né? Mas, tipo Pandemia assim, dos não vacinados. what can I do? Tipo, o que eu posso Exatamente. fazer? Porque se você tem o remédio e você não quer tomar, eu não posso fazer nada. O complicado é que essas pessoas se transformam em roteadores de coronavírus e acaba passando para pessoas que não podem tomar a vacina ou que Exato. tomaram a vacina e mesmo assim continuam muito vulneráveis, né? Porque são pessoas Sim. muito sensíveis. Então, assim, é uma pena que a gente esteja enfrentando essa outra questão que, enfim, essa outra pandemia, né, da desinformação. Essa outra né? pandemia de desinformação, exatamente, essa infodemia, né, como o próprio Papa usou dia desses aqui. Agora, Ana Flávia, mais uma pergunta sobre essa coisa do positivo e negativo, né? Porque a gente já falou aqui, se der positivo, tudo que a gente tem que fazer. E se der negativo, eu posso ficar tranquilo? Qual que é a confiabilidade desse teste? Eu posso confiar nele? Você já explicou também, contou uma historinha aqui que ele deu negativo no caso. Isso, e vamos contar de novo. Vamos repetir sobre isso. O que a gente faz? O meu teste deu negativo, eu posso ficar 100%? Qual que é a segurança desse teste? Estamos numa pandemia. Eu não tenho como dizer se eu estive com uma pessoa positiva ontem, anteontem, há 5 dias atrás, há 3 dias atrás, há 3 horas atrás. Eu não sei em que momento eu estive com uma pessoa positiva. Então, eu preciso entender também o que me levou a essa testagem, né? O que me levou a essa autotestagem? No meu caso, uma febre me levou a essa autotestagem. Eu diria que a gente deveria estar se testando sempre, praticamente, tá? Porque, né, vamos estar sempre em contato com um provável positivo. Então, seria importante a gente estar se testando mais vezes. Então, se você fez o teste porque você estava com algum sintoma, você precisa ter esperado pelo menos uns 3 dias desse sintoma. Se você fez o teste porque você esteve com uma pessoa que te disse que era positiva, você tem que esperar pelo menos uns 5 dias para poder fazer esse teste. Se você esperou essa janela que estava na bula do produto que você comprou, lá nas informações técnicas, fui na farmácia, pode perguntar para o farmacêutico também, pode ligar para o 0800 da empresa, pode ligar para o Disque Saúde, pode ler na bula, pode ver no vídeo, as empresas vão fazer vídeos sobre isso, vídeos rápidos, viu lá todas as informações, me encaixo nisso daqui, fiz o meu teste, deu negativo. Hoje você não vai transmitir nada para ninguém, porque você não tem vírus aqui para transmitir. Se os seus sintomas persistirem, você precisa repetir. Não tem o que fazer. Isso é para tudo, para todos os testes que existem, para qualquer diagnóstico, né? Fiz o meu preventivo hoje, deu tudo bem, estou legal. Daqui a 30 dias, deu uma coceirinha, deu um negocinho, epa, vou ter que fazer de novo, gente, não tem jeito. Tem que fazer de novo. Vou ter que fazer de novo, né? Você tem que achar. Aí, falando aqui para a nossa população, eu tenho uma vida sexualmente ativa. Se eu tenho uma vida sexualmente ativa e por algum momento se a camisinha estourou, se aconteceu alguma coisa, eu fiz o teste hoje, mas eu tenho que fazer de novo, porque eu tive ali um contato. Então, assim, a janela ela sempre vai existir. O importante é a gente estar atento aos sinais e sintomas e se testar com mais frequência, em se tornando uma política pública que a gente possa se testar com mais frequência. Boa, arrasou, tá arrasando. Ó, a gente já tá quase indo pro final, tá bom? Mas deixa eu fazer aqui mais perguntas para você, que é o seguinte, esse teste vai chegar aí pra gente, a gente vai comprar ele na farmácia, eu vou poder usar o resultado dele, você já falou que ele não dá laudo. Eu vou poder usar o resultado dele para, tipo, viajar para o exterior, para ir no passaporte da vacina, eu vou poder usar até para poder, por exemplo, ir para a escola, porque tem gente que não quer fazer o exame, não quer tomar vacina. E sabe que o exame é caro. Se a gente for fazer o RT-PCR, por exemplo, é caro. Ele serve para eu poder pegar e viajar com esse resultado? Não serve. Como eu falei, então, assim, a gente separando aí vigilância, de assistência e autocuidado. Como esse aqui é um autoteste, é para o seu autocuidado, ele vai servir de uma informação para você, a partir dali, tomar uma ação. Qual tem que ser a sua ação a partir desse resultado positivo, então? Procurar um serviço de saúde para poder fazer um teste que te dê um laudo, né? Então, neste momento, nós estamos neste ponto. Eu espero que a gente avance daqui a pouco um pouco mais, e vou dar um spoiler aqui até, não querendo confundir as pessoas, mas nos Estados Unidos existe o teste guiado, em que você liga para a pessoa, eu compro o meu teste, tá?
e aí eu pago, digamos assim, mais $5, e eu ligo para um profissional de saúde, e ele faz o teste comigo. Então, eu vou lá, vou pegar o meu swab, vou botar no nariz, assim, na frente da câmera, o profissional vai falar, tá legal, botou certinho, girou, tá girando, tô vendo você girar, tira, pega o tampão, põe lá dentro, colocou, tô vendo você colocar, tira a tampa de cima, pinga, tô vendo você pingar, põe o teste aqui que eu vou ver ele correr, vira e correr, deu positivo. Eu, como profissional de saúde, posso te dizer, você fez o teste corretamente e eu vou te dar um laudo. Nos Estados Uau! Unidos, já avançamos Nossa, até mas que para legal isso. O isso! Que legal telelaudo. Muito isso! legal, né? Telelaudo! Muito legal, o Que demais! telelaudo. E aí a gente. Eu sou isso, né? Eu sou uma apaixonada por saúde pública e por acesso à testagem, à tecnologia. E eu espero, e a gente vai fazer um advocacy para que isso aconteça, para que, né? Porque é isso, você já foi lá, você já fez o seu teste, ele já deu positivo. Poxa, você ainda vai ter que repetir. Não estou reclamando, gente, está maravilhoso, graças a Deus, já tem o autoteste, vai poder comprar na farmácia, mas a gente quer mais, né? A gente quer mais acesso, a gente quer mais facilidades. É isso, lembrando que isso, a gente só tem o que a gente tem hoje porque existe toda uma cadeia de pessoas muito interessadas nisso, Exato. né? Aí o povo fala, mas coisa de farmacêutica. Sim, mas a farmacêutica também ajuda a gente a receber o produto ali, né? Não, eu acho assim, Exato. existem poucos inimigos nessa luta, um deles é o vírus, né? E existem outros inimigos aí, mas que a gente trabalha com esses inimigos. A gente vai precisar trabalhar também com esses inimigos para a gente conseguir melhorar a saúde de todo mundo e sair desse inferno, né, Ana Paula, que eu não aguento mais. 2 anos, fez agora. Amanhã, ontem fez 2 anos que eu saí do Brasil, fui para a Alemanha, para a Polônia, achando que ia ser maravilhoso a minha viagem, foi maravilhosa, mas acabei tendo problemas muito grandes, interrompi a viagem no meio. O que é esse problema? Aquela correria para você voltar, né? Lembra, Não tinha tentando voltar, passagem, uma loucura, não queriam me trazer de volta de jeito nenhum. Então, assim, mas isso tudo eu não estou reclamando da minha viagem, eu estou dizendo que, na verdade, eu tive lá a oportunidade de ver a parada crescendo na Itália. Tinha saído da China e crescendo na Itália e tomando conta da Europa num comportamento muito diferente do comportamento que a gente adotou aqui no Brasil. Né? Ainda mais que eu estava na Alemanha, quando a parada pegou mesmo. Então, assim, o comportamento dos alemães, existem várias coisas que eu discordo dos alemães, mas eles são pessoas muito bem orientadas. Então, assim, papo é aquilo e não é aquilo, entendeu? Então, assim, eu aprendi, eu brinco que eu fui educado para a pandemia na Alemanha, então eu fico muito doido quando eu vejo as coisas indo mal aqui no Brasil, né? E eu espero que a gente consiga, de fato, fazer a diferença e acabar com isso. A gente já tem números muito bons de vacinação, né? Isso é muito bom, graças à sociedade civil, graças a organizações não governamentais, né? A gente conseguiu obrigar o Estado a comprar as vacinas, o STF também, ali sempre junto para poder fazer acontecer as políticas públicas, e a gente já está aí se destacando como um dos países que mais vacinou no mundo, e sempre na vanguarda, né? A gente consegue ainda manter uma vanguarda. E eu queria terminar com uma pergunta, Ana. Eu queria te perguntar o seguinte: qual é a vantagem que a gente tem hoje? Você já falou isso também em picadinhos, mas qual que é a vantagem que a gente tem hoje de ter um autoteste na nossa política de saúde? Bom, a gente ampliaria efetivamente o acesso, né? Se a gente. E aqui você me pergunta. Um ministério comprando, uma prefeitura comprando, é isso? Também, Também. É isso, assim, o vírus, ele está aqui para todo mundo, né? Ele não está aqui só para quem tem condições financeiras de comprar um teste, ele está para todos. Então, as políticas públicas, elas precisam ser para todos, né, de alguma forma. E existem formas da gente fazer isso, né? Como que a gente vai priorizar essa população? Eu falei um pouco desse trabalho que a gente está fazendo com a USP, de mostrar, né, que a população que a gente vai trabalhar, a população trans, ela vai lá, vai se testar na Barong, quem der positivo vai poder levar um autoteste para casa e a gente vai questionar. Se você não tivesse esse autoteste, a sua família se testaria? Se a gente já tiver respostas negativas, isso mostra que a gente precisa disso como uma política pública, porque essas pessoas precisam se testar para não contaminar outras pessoas, para se proteger, né, para se prevenir, para os tratamentos paliativos, né, usar eles o mais rápido possível para estar atento. Então, eu defendo a testagem como prevenção, né? É isso que você falou, a gente vai gastar dinheiro agora, é isso, é testar para prevenir,
né, para melhorar a sua saúde. Então, essa é a importância disso como uma política pública, você ampliar o acesso a essa tecnologia para todos. Exato, e não transformar, aumentar ainda mais os abismos, né, que a gente tem de diferenças sociais nesse país, Exato. né, dar, por exemplo, a prioridade para as pessoas poderem se testar, porque senão a gente vai fazer, por exemplo, como o carnaval, muita gente reclamou, acabaram as festas públicas, os blocos, mas vão manter festas fechadas, né? Tipo, só quem pode pagar pode se divertir, é a mesma coisa. Só quem pode pagar o teste pode se testar? Não, a gente quer isso no serviço público, a gente quer reduzir impacto. E quem mais sofre com a pandemia não são quem tem dinheiro para comprar o teste na farmácia, são os mais pobres, que é quem um dia de trabalho, que é o autônomo, que não vai para a rua com seu carrinho de produto e não consegue trabalhar naquele dia porque está fora de casa, porque foi impedido de sair de casa, porque a família toda está com Covid, né? Então, assim, essas pessoas é que precisam saber quando está seguro para elas saírem, porque elas podem sair sem estar seguros, e aí coloca todos nós em risco de novo. E trazer o vírus para casa, né? Para dentro da casa dela, que já é uma casa pequena, né? Então, assim, aí a gente sabe toda essa cadeia de proteção. Hoje está na farmácia, mas está dando acesso para quem? Vamos dar um exemplo. Tudo bem, estou dando acesso para uma pessoa que tem uma condição financeira melhor. Essa pessoa foi lá. Se ela tem a consciência que ela vai se testar, ela pode cancelar a assistente dela de vir trabalhar. Falar, olha, eu me autotestei, não venho trabalhar para que eu não te contamine. Então, veja, existe, entendeu? A gente, de alguma forma, consegue chegar quando as pessoas vão tomando consciência. Eu, como uma defensora de saúde pública, uma apaixonada por saúde pública, eu gostaria muito, e a gente vai continuar fazendo esse advocacy de que sim, deveria estar no SUS para as pessoas, né, para mais pessoas terem acesso, mas a gente precisa ir com calma, sabe? Assim, isso que eu posso dizer para as pessoas que estão aqui. Alcançar, né, a gente vai devagarzinho. Você perguntou, poxa, por que só agora conseguiu o autoteste para o Brasil? Com muito trabalho, árduo. Trabalhamos muito para conseguir esse autoteste, sabe? Então, assim, a gente vai continuar trabalhando. Vocês podem ter certeza. Vamos continuar trabalhando para ter para mais pessoas, sempre. Essa é a ideia. Exatamente, vamos ampliar, acesso é a palavra da vez, acesso para teste, acesso para diagnóstico, acesso para tratamento, né? Tratamento que tiver disponível, que seja algum antitérmico, a gente tem que dar acesso para esse pessoal. Ana Flávia, um beijo, meu amor, muito obrigada a você por essa aula que a gente recebeu aqui hoje, tá bom? Lembrando a todos que estão assistindo esse vídeo, que esse vídeo vai ser tanto dividido em pílulas, com vídeos menores, aqui também no canal do Super Indetectável, como na própria legenda do vídeo longo, a descrição com todos os momentos, se você quiser pular para a pergunta, tá bom? Eu agradeço demais, Ana. Eu estou esperando os autotestes para eu poder fazer. Isso, a gente vai te mandar, eu tenho contato com várias empresas e vamos pedir para te mandar. Quero agradecer muito você ter aberto esse canal de comunicação aqui para a gente falar com as pessoas, para elas entenderem um pouquinho, desmistificar esse uso desse autoteste, isso é super importante, né? Dizer que é seguro, que é confiável, que se der negativo e você tiver sintoma, você vai ter que se testar de novo, para isso e para todos os outros, não tem o que fazer. Estamos numa pandemia, vamos viver em janela, não sei que dia que eu encontrei com uma pessoa positiva ou não, preciso me testar, isso é importante, preciso usar máscara, preciso vacinar, preciso evitar aglomeração, precisa, minha gente. Calma, vamos, né? Uma coisa de cada vez, a ciência tem nos ajudado cada vez mais a gente avançar na luta contra a pandemia, porque o vírus ele não vai desaparecer, gente. Assim, é isso, assim, a gente vai viver, a gente convive com vários vírus. Só para contar para vocês, tem vírus de planta, tem vírus de bicho, tem vírus de gente, tem vírus, ele vive com a gente, né? E a gente tem que entender como que a gente vai conviver com isso e nos proteger, viver melhor. Então, muito obrigada mais uma vez, e a gente vai publicar também no canal da Germishow, quero publicar as pílulas, essas dúvidas que estão rolando, e qualquer coisa eu estou à disposição também para tirar outras dúvidas. Bora lá, a gente vai acabar com essa pandemia, mas só se todo mundo for junto, né? Porque a pandemia é global, não adianta a gente fazer nada sozinho. Um beijo, meu amor. Um beijo, obrigada. Até mais, tchau, tchau.